Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Eu observei na sua forma de jogar, como segunda opção, a bola lançada para o Verratti, né? A segunda opção de passe, quando você não consegue sair jogando de forma curta, o adversário sobe as linhas, você utiliza muito o Verratti nessa segunda opção de saída de bola. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhado isso para o torcedor, porque a torcida do Vasco, não completamente falando de forma generalizada, mas terça parte da torcida questiona muito a presença do Verratti em campo e deu para perceber que ele é importante nessa segunda opção de saída de bola. Talvez uma aproximação um pouco mais otimizada resolva ainda de forma melhor êxito nesse tipo de jogada. Eu queria te dar a oportunidade de você explicar a permanência do Verratti até essa parte do segundo tempo e a importância dele nessa segunda opção de saída de bola. Não, obrigado pela oportunidade que você está me dando para responder essa pergunta. O Verratti, ele é um jogador importante em vários sentidos. Ele é uma das principais ideias do time, ele é o capitão do time. Ele é um jogador que tem uma história bonita no clube. Ele é um artilheiro. Faz tempo que ele não faz gol. Faz tempo que ele não faz gol. Ele contribui muito na fase defensiva. Ele é um jogador que, apesar da idade, quase sempre um dos jogadores que mais corre no GPS. Ele é um jogador que ajuda na bola parada defensiva. Então tem funções táticas muito importantes. Essa é uma delas. Mas você me fez esse questionamento, jogo do Ceará. Do Ceará, foi o mesmo questionamento. O time não saiu jogando. A gente fez um monte de bola longa contra o Ceará também. Hoje a gente saiu com bastante bola longa. Algumas a gente não devia ter saído longa, porque a gente ia ter mais controle e ia ter mais chance de ganhar o jogo. Não tem um jogo perfeito. O Flamengo também fez muita bola longa. E foi sair umas duas vezes, quase roubou e fez o gol. Então se a gente rouba e faz o gol, aí talvez fosse questionar que sair jogando é ruim. Não dá pra ser assim. Às vezes você sai jogando, fica rifando muito a bola, e você fica perdendo a segunda bola e o outro time te espreme e você acaba saindo derrotado da partida. Quando vai sair jogando e dá alguma coisa errada, como foi contra o Ceará, o gol sai de maneira imediata. Então aquilo vira uma crítica muito fácil. Acho que o time tem que saber jogar de todas as maneiras. Hoje, se você fosse falar assim, hoje eu acho que a gente podia, somente no segundo tempo, ter baixado um pouquinho mais para ter mais controle, que não estava difícil para você jogando. Se a gente baixa, a gente ia ter um pouco mais de controle. Às vezes que a gente baixou um pouco mais, a gente teve mais controle, levou a bola de pé em pé e a gente conseguiu se impor dentro do campo do Flamengo. Todavia, assim, acho que a gente jogou bem essa questão e, complementando o que você falou do Verratti, ele é um jogador muito importante. Assim, ele contribui muito e é um jogador que tem, como eu disse, tem liderança no elenco, ele tem serviços prestados, ele ajuda muito na parte tática. Diniz, boa noite. Jonathan, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto do Verratti, queria entender um pouco que você avaliasse a sua substituição. Hoje o Verratti sai para a entrada do David, o Matheus França entrou no lugar do Coutinho, até porque os dois estavam bem cansados fisicamente, e se foi exatamente o que você esperava, o time ficar mais móvel, o time teve uma evolução, se você pretende fazer mais essas mexidas nos jogos agora que o Vasco tem numa sequência dos times que estão lutando na parte de cima, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Obrigado, Diniz. Eu acho que teve, de fato, o Coutinho e o Verratti cansaram um pouco mais no segundo tempo, porque a gente não estava conseguindo, eles estavam tentando continuar fazendo a pressão mais alta e a gente recuou um pouco. Eles acabaram se desgastando muito. Mas no primeiro tempo, tanto a gente teve imposição, teve mais controle do jogo até do que no segundo tempo. No segundo tempo o Flamengo teve mais posse que a gente. Então o Verratti e o Coutinho descansaram porque eles contribuíram muito no primeiro tempo na marcação e também o Verratti disputando as bolas, quase todas as bolas longas, ganhando muitas delas. Então era normal que eles cansassem, e os jogadores que têm qualidade entrando mais fresco, e jogadores jovens, no caso do Andrés, do David, do próprio Matheus França, que a gente ganharia um pouco de mais dinâmica, que era uma coisa esperada e acabou acontecendo. Mas a gente não modificou muito a nossa maneira de jogar. A gente continuou saindo mais longo do que curto. Quando o Matheus Carvalho entrou, que eu acho que os volantes também cansaram um pouco, quando o Matheus Carvalho entrou, que a gente começou a ter um pouco mais de controle da posse. Boa noite, Inês. Thiago Brandão, da Litoral News. Queria que você falasse um pouco sobre o Andrés Gomes. Ele entra pelo lado esquerdo no intervalo, depois cai para a direita. No próximo jogo você não vai ter o Ryan, que vai estar suspenso. Queria saber se você enxerga ele como um natural substituto do Ryan no lado direito. Queria que você pudesse atualizar sobre a situação do Nuno. Ele sai no intervalo, se ele sai sentindo, como ele está. O Nuno tinha um trauma no pé do jogo lá, daquela bola que ele bateu e teve um trauma com o Marlon Gomes no jogo contra o Botafogo, segundo jogo da Copa do Brasil.
E a gente tratou, mas hoje foi um outro problema. No outro pé ele teve um entorse do tornozelo que inchou e a gente achou melhor. Ele estava sentindo muito desconforto para voltar e a gente achou melhor tirar. Talvez ele possa jogar na quarta-feira, não é uma coisa que eu acho que preocupe tanto. O Andrés Gomes pode ser um substituto do Ryan, como pode ser o David, como pode ser o Matheus França. A gente tem esses dias aí para poder avaliar. Boa noite, Diniz. Aqui atrás. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você perdeu jogadores importantes para a sequência da temporada, como o Jair e o Tietê. Tietê voltando, mas sendo um desfalque nesses últimos jogos. 2 jogadores que vinham muito bem, com muita qualidade técnica, ajudando bastante nessa saída de bola quando você tanto pede. Mas hoje você teve 2 jogadores com características diferentes, de força, não que não saibam sair jogando, mas de mais força, como o Hugo Moura e o Barros, mas que fizeram grandes partidas. Queria que você comentasse a atuação, a importância da dupla de volantes hoje, fechando esse espaço do Flamengo, e que comentasse individualmente. O Hugo Moura agora com as opções do Robert Fernando, Carlos Cuesta, volta a ser principalmente um volante para você. E em relação ao Barros, se de certa forma você, digamos assim, se arrepende, podemos dizer, de ter demorado a dar chances ao Barros, que ele ficou 3 jogos desde que ele voltou, ele demorou a entrar, ou se é realmente questão de se adaptar ao seu estilo mesmo? O que você acha da atuação dos dois? Obrigado. Eu achei muito boa. O Hugo Moura é a posição original dele, mas na zaga ele foi muito bem. O Hugo Moura jogou tão bem na zaga como jogou bem hoje. Então ele pode jogar nas 2 funções. É natural que com as contratações que a gente fez do Cuesta e do Robert Renan, ele se manter mais como volante. Eventualmente ele pode voltar para a zaga se eu achar que ele tem que voltar. Ele tem uma série de bola muito qualificada. Aí muda a característica do time, um pouco se joga Tietê e Jair e Hugo Moura e Barros. Agora, evidentemente que eu não me arrependo que o Barros ficou 3 jogos. É uma coisa que eu me arrependo do jogo do Santos, por exemplo, que ele não jogou. O Tietê fez gol, o Jair fez uma partida excelente, o Jair jogou no outro jogo, se bem que essa partida já estava com o Barros, jogo contra o Botafogo. Muito pelo contrário, eu acho que o Barros entrou no momento que ele tinha que entrar, esperou um pouco de tempo para ter a oportunidade e hoje ele se coloca como um dos titulares. O time não tem só um dos titulares. O Tietê e o Jair, se não fosse uma lesão grave de joelho, tivesse uma lesão e fosse retornar, a gente teria aí 4, 5 volantes lutando pela titularidade. Então eu não tenho arrependimento nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que foi o tempo do Barros chegar, se adaptar mais ao time e, sem forçar nada, a gente ir ganhando um jogador que hoje é bastante importante para a equipe. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Queria que você falasse do Puma. A gente tem no elenco Leandrinho, jogador convocado agora para o Mundial Sub-20, Vitor Luiz, mas você escala o Puma. E ele vem tendo um certo destaque ali, não comprometendo, que as análises eram que ele, na defesa, não teria um grande desempenho, mas tá garantindo ali. Queria que você falasse mais sobre o jogador. Estou muito contente com o Puma. O Puma é um jogador que eu já tinha tentado levar para o Fluminense. Eu estive lá. É um jogador que tem muita competência física e técnica. É um jogador alto para a posição, um jogador forte, um jogador que tem boa velocidade, bastante técnico, bate bastante bem na bola. E eu tenho por característica tentar colocar os melhores. Então, nesse momento, o Puma é o melhor jogador para jogar naquela posição. E ele, naquela questão, eu acho, de não marcar, é uma questão, na minha cabeça, e de fato ele cometeu alguns erros aqui no Vasco no passado. Comigo também já teve um ou outro, mas é uma questão muito mais de estímulo. Porque um jogador que é forte, que é rápido, que é alto, não tem por que ele não marcar bem. É uma questão de corrigir, de querer entender o jogo e se dispor a marcar. Não tem por que marcar mal um jogador desse. Então eu acho que ele tem pegado jogadores difíceis de serem marcados, tem marcado bem e é um jogador que tem uma capacidade de decisão muito grande. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Hoje nós vimos um Vasco com uma postura, entrega, a qualidade técnica muito imposta pela equipe que você hoje comandou na beirada do campo. E você acha que isso, o elenco que o Vasco tem hoje, está encurtando essa distância para os times que estão brigando pelo título? E queria, se você me permitir, uma pergunta sobre 2 jogadores que não entraram, o Helder e Paulinho de Paula. Como está sendo a chegada? Porque eu acompanho muito a base do Vasco e vejo o Helder como um grande jogador, uma grande promessa, esse canhoto pernambucano que joga ali no meio de campo. E sobre o Paulinho de Paula, porque
não é porque ele é vascaíno, né, de nascença, mas é um jogador que sempre ajudou o Vasco, né, quando chegou no Vasco, pelo seu ímpeto, pela sua volância, pela forma como ele joga, que hoje eu vejo assim um volante, né, como teve no Vasco o Andrei Santos, e o Paulinho de Paula é esse volante que vai box to box. E hoje não vemos isso. Você acha que essa lesão do Paulinho de Paula ainda está comprometendo a parte mental dele? Desculpa pela pergunta longa. Não, eu acho que um pouco. O Paulinho, quando eu enfrentei o Paulinho em 2023, ele, na minha opinião, naquela ocasião, ele era o jogador mais importante do Vasco e um dos melhores. E aí a lesão, de fato, deu uma atrasada. Ele não retomou ainda a confiança necessária. A gente espera um jogador que trabalha demais. Que mais tem volume nos treinamentos, se dedica muito e estamos esperando ele recuperar de fato a confiança, mas é um jogador que eu tenho um carinho bem especial. Em relação ao Wilder, é um jogador que eu também acompanho a base, estou sempre acompanhando os jogos. Eu trouxe o Wilder agora, já trouxe outros jogadores para treinar no elenco, trouxe o GB para cá. É o que eu sempre falo, a gente não quer botar jogador da base, a gente quer colocar jogador da base que dê conta de jogar no profissional. Porque eu não vi ninguém aqui perguntando aqui, por que você não bota o GB de novo? É um jogador da base. E é um ótimo jogador. Ele é um artilheiro absoluto lá da base. Então, acompanhei, é um jogador que tem potencial, que às vezes você bota e sente, é normal o jogador sentir. Se a gente botar o jogador na base e ele, de repente, jogar 1, 2, 3 partidas mal e a gente pegar e esquecer do jogador, a gente vai perder a maioria deles, porque é muito difícil, é outro esporte, base profissional. Praticamente não tem quase nada a ver, porque a qualidade do jogo muda muito, a qualidade de força muda muito, e a pressão emocional, ela é completamente outra. Então, sair da base profissional, a gente tem que tomar cuidado para saber lançar, o jogador dar indícios de que ele está se aprontando nos treinamentos, para a gente poder acertar quando vai botar o cara para jogar. Boa noite, Diniz. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Coutinho, né, com esse forte calor hoje do Rio de Janeiro, esse jogo bem intenso, e a atualização do Piton, por favor. Obrigado. O Piton ainda está no departamento médico, está se recuperando, não tem uma previsão clara de quando ele vai voltar. Foi uma lesão um pouco diferente, ela se originou de uma pancada, mas ele ficou com a panturrilha e a perna como um todo muito inchada, então eles estão drenando esse edema que ele teve. E amanhã que eu vou saber, porque ele, assim, dia a dia a gente fica, faz 2, 3 dias que eu não sei a situação do Piton. Amanhã que a gente vai dar uma reavaliada nele, eu vou reavaliar, né, saber como é que ele está. Hoje eu não sei como é que ele evoluiu de sexta-feira para cá. Qual que é a outra pergunta que você fez? Não, o Coutinho fez uma partida boa, foi decisivo, cobrou escanteio, deu mais uma assistência. É um jogador extremamente talentoso. O jogo hoje, na realidade, não favoreceu muito o Coutinho, porque ficou um jogo muito direto, tanto do Flamengo como o nosso. Os dois times estavam marcando muito alto, então ficou muita bola direta e acabou, para ele, não é o melhor jeito de jogar para o Coutinho aparecer. Mas hoje era o que o jogo pediu, e quando ele teve a chance de jogar, ele contribuiu, e a gente sabe da imensa capacidade que ele tem. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, Colina 1927. O Vasco hoje está entre os melhores ataques do campeonato, mas é um elenco também que sofre muito gol. Queria saber de você como que você busca esse equilíbrio para aí sim o Vasco conseguir fazer gol, conseguir não tomar e aí continuar subindo na tabela para tirar esse fantasma do rebaixamento. Como é que está esse processo com a chegada do Robert Fernando, com o Extra? Obrigado. Eu acho que é claro que as contratações ajudam, mas eu acredito que é mais a consciência que a gente tem que ter, da gente não oscilar nas partidas. Hoje, assim, a gente tomou um gol, o Flamengo tem qualidade, a gente fez um gol contra o Ceará, por exemplo, a gente tomou um gol, foi uma palavra que não existe, praticamente intomável. Aquela situação do jogo, faltando 1 minuto para terminar o jogo, com um jogador a mais. Como teve outros que a gente favoreceu, facilitou muito para tomar o gol. Então, eu acredito que a gente tem que manter a concentração cada vez maior. O time hoje foi muito dedicado na questão defensiva e a gente não tem que oscilar de um jogo para o outro nessa questão da seriedade e do comprometimento defensivo. Não é só por conta da entrada de jogadores que foram contratados. É o sistema todo que tem que funcionar bem. Eu acho que a gente tem que melhorar nessa parte. Isso é uma das coisas que a gente tem que ser mais consistente. Diniz, boa noite. João Lidton, do canal Futepapo.
Diniz, voltando a falar sobre Coutinho, mais uma vez participação direta, assistência no gol. O jogador que tem um crescimento absurdo desde a sua chegada, os números mostram isso. Nos últimos 10 jogos, notas acima de 7,5 nos principais sites de scout. Eu queria que você falasse um pouquinho projetando o Coutinho, porque a gente fala muito de Neymar em seleção brasileira. Ele tem 33 anos, a mesma idade do Coutinho. E você fez o Ganso jogar bola no Fluminense quando muita gente achava que o Ganso não poderia mais render. E também teve gente achando que o Coutinho não poderia mais render e você está fazendo ele jogar. Eles já conversaram sobre seleção, você esteve na seleção há pouco tempo, você enxerga uma vaga para ele na seleção brasileira pelo tipo de jogador que ele é? Não, isso é possível, completamente possível. Da geração, eu já falei isso mais de uma vez, da geração que tem aí 9-2, que é uma geração muito rica do Brasil, Casemiro, Lucas Moura, Coutinho, Neymar, e tem mais o Oscar, que é 9-1, é uma geração que tem muitos bons jogadores. O Coutinho é um dos mais talentosos, e ele é um jogador que está performando agora. O Coutinho, se pegar o GPS dele, na média, ele é um dos que mais corre também, tanto em treino como em jogo. E eu costumo dizer que dos grandes jogadores que eu trabalhei, ele está entre os mais humildes. Ele é um jogador que, mais do que ele ter condição, ele merece uma oportunidade de vestir a camisa da seleção de novo e ter sua chance de mostrar lá dentro para poder disputar a Copa do Mundo. Porque na Copa que ele disputou, ele foi muito bem. Depois acabou não tendo muito mais oportunidade, não disputou a outra, mas o Coutinho é um jogador muito diferente. É um presente para o Vasco e é um presente para o futebol brasileiro ele poder estar aqui entre a gente. Diniz, boa noite, Lucas Basílio do Tic Tac Esporte. Caraca. Muito obrigado, muito obrigado. Vou até me esconder, o que você quer que eu fale? Enfim, o Vasco hoje jogou contra o Flamengo, que tem o melhor aproveitamento na saída de bola entre as 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu queria saber de você, Diniz, qual foi a principal dificuldade que você encontrou em enfrentar nessa saída de bola, sobre a subida da marcação para forçar a saída de bola do adversário em bola longa? A gente estudou bem o Flamengo, a gente costuma marcar em bloco mais alto aqui e a gente encaixou muito bem a marcação, principalmente no primeiro tempo, até uma boa parte do segundo. Depois o Coutinho e o Veguete acabaram cansando, não só eles, o time acabou indo um pouco mais para trás, porque para jogar contra o Flamengo ou você marca muito firme todo mundo lá na frente, ou você tem que baixar mesmo. Para mim, o pior jeito de marcar o Flamengo é você ficar no meio do caminho. Então a gente marcou muito bem em bloco alto, marcou muito bem em bloco baixo, e a gente não ia marcar em bloco médio mesmo. Isso era uma coisa que a gente já tinha treinado. E eu acho que a gente acho que conseguiu fazer um ótimo trabalho nesse sentido. Quando a gente se propôs a marcar mais alto, a gente praticamente não teve problema hoje. A gente conseguiu encaixar bem a marcação. Olá, Diniz. Boa noite. Danilo do Expresso 1923. Você está falando de marcação alta. O Vasco hoje, diferente dos outros jogos e da sua característica, teve menos posse de bola. Foi 62 para o Flamengo, 38 para o Vasco. E também a questão física. Vi que o Coutinho e o Verratti, já no segundo tempo, já não estavam conseguindo seguir no ritmo. A pergunta, você trabalhou nesse estilo de jogo, isso é, ter menos posse de bola durante essa semana? E Verratti e Coutinho, você acha que poderiam ter saído um pouco antes? Acho que o Vasco poderia ter tido um período maior com o Matheus França e o próprio David dando um gás lá na frente com o Ryan? Obrigado. Podia. Sempre podia. Mas eu não me arrependi de ter feito. Acho que saiu no momento que tinha que sair. Porque a gente tinha os jogadores para entrar, eram os jogadores mais treinados para fazer aquilo, e a gente não... É fácil avaliar que eles cansaram, mas assim, os volantes também estavam puxando o time para trás. E aí cansa mais ainda o Veguete ou o Coutinho, que fica mais tempo sem pegar na bola. Teve jogo que eu tirei o Coutinho, contra o Atlético Mineiro, e eles acharam que não tinha que ter tirado, que ele tinha que ter ficado. E eu acho que ele saiu na hora que ele tinha que sair. Eu acho que os dois saíram na hora que tinham que sair. Não acho que demorei para tirar com 20, 25, eles saíram com 25 no segundo tempo, mais ou menos, não foi isso? 25. Eu acho que era o tempo que eles descansaram e que a gente viu que... E outra coisa, a gente não... Se você bota e tira muitos... A gente teve... Tudo bem que a gente fez uma troca, mas na concussão, mas você vai trocando o jogador depois da hora que você quer trocar, troca muito cedo, você não tem mais ninguém para botar no banco. Então acho que eles saíram no tempo exato hoje. Acho que eles contribuíram, até onde eles foram muito importantes, e os outros que entraram também contribuíram. Sobre a posse de bola. A posse de bola, não mas assim, isso é trabalhado sempre.
E o Flamengo, essa diferença se deu mais pelo segundo tempo. A gente acho que o primeiro tempo, eu não tenho o número do primeiro tempo, mas o primeiro tempo ela foi, acho que provavelmente ela foi muito mais bem dividida. E no segundo tempo foi ok. A gente entregou a posse, mas assim, o número de finalizações foi parecido, tanto de finalizações totais como de finalização no gol. Então foi um jogo que o Flamengo teve a posse, mas um pouco a produção ofensiva. Circulando a bola de um lado para o outro, assim, cruzamentos, entregando às vezes muita bola para a gente sair e em contra-ataque, principalmente quando a gente alterou que já estava o Andrés Gomes, o Ryan e o Matheus e o David, a gente tinha um time bastante veloz. Então essa situação ela estava treinada e de alguma forma ela era esperada, não é que a gente queria que acontecesse assim, mas foi como o jogo pediu, o time foi inteligente para poder saber jogar dessa maneira hoje, quando foi necessário. Diniz, boa noite. O Flamengo só tinha sofrido um gol de cabeça até agora no Campeonato Brasileiro. E as melhores chances do Vasco no jogo foram de cabeça, né? A cabeçada do Pumita e depois o gol do Ryan. Queria saber como é que foi seu planejamento da bola aérea nessa semana para enfrentar o Flamengo e se você esperava esse aproveitamento na partida de hoje. Obrigado. A gente sempre espera o aproveitamento, a gente treina para isso, o time treina bastante e a gente também tem um time que é forte na bola aérea e acho que mais do que a gente ter aproveitado ter feito um gol, podia ter feito outro, a gente soube se defender muito bem. Também porque o jogo aéreo do Flamengo é bastante forte. Eles têm muito, já um time, o Felipe já está há um ano na equipe e dentro do Flamengo há 4, 5 anos, então tem um controle muito bom do time, tem bons cobradores, tem jogada ensaiada, tem jogadores que são habituados a fazer gol de cabeça. Então acho que a gente, além de fazer o gol, a gente soube se defender muito bem do Flamengo na bola parada hoje. Obrigado, Diniz.